Inclusive registrar. Vocês estão entendendo por que que eu falei para vocês que ela contar a história dela é extremamente importante. Tecer isso, né? Associar isso às realizações, enfim. Isso já me leva a uma outra coisa que, né, ela vai falando e eu vou tentando, na medida do possível, fazer esse tecido ficar cada vez mais producente, né? Porque eu imagino que ela passaria aqui provavelmente horas falando sobre realizações, o que para a gente já é muito rico, né? Extrair dessas suas realizações insights e não só insights, nos estimular, né? Nos motivar enquanto profissionais a realizar também tantas outras coisas que são possíveis, embora ou em meio a dificuldades, os desafios que nós enfrentamos enquanto empreendedores. Pessoas que assumem desafio, né? Empreendedores, quando eu trabalho aqui a ideia do empreendedor, é empreendedor aquele que assume desafio, seja pessoal, enfim, profissional. Mas deve ter muita coisa também que a Heloísa pode ter pensado assim, ou sente, né? Poxa, André, eu não consegui finalizar isso. Acho que se eu tivesse mais tempo, ou se fosse concedido mais tempo, ou se eu tivesse numa outra conjuntura, talvez eu gostaria de ter finalizado, né? Eu falei sobre realizações, aquilo que a gente conseguiu desenvolver no período em que se colocou, mas eu imagino que devem ter tantas outras coisas que vocês, pô, André, eu gostaria de ter finalizado isso, eu gostaria de ter implementado aquilo, eu gostaria de ter desenvolvido isso, porque eu achei que era extremamente importante, mas assim, no momento em que eu enxergo as prioridades, eu precisava priorizar alguma coisa, mas eu sinto que eu poderia ter enfatizado mais isso. Eu acho que a gente precisava caminhar muito para isso em função do contexto em que a gente vivia. E é um pouquinho do que eu queria que você falasse agora. Dessa sua expectativa, né, de ter talvez alguns dos projetos ali que você poderia ter iniciado e finalizado, mas não houve, obviamente, por uma série de situações, né, que chegaram e que você precisou priorizar. Você falou, André, se eu tivesse naquele momento fosse me dado mais espaço, eu acho que eu teria investido muito nisso daqui, porque eu acredito que isso daqui faria uma total diferença na sociedade que nós temos hoje. O que é que Heloísa traria pra gente? Eu não sei se vai ter essa dimensão Sim. da sociedade, assim, do que se produziria para a sociedade. Mas tem algo que é muito marcante na minha vida, que é a minha relação com a universidade e com Sim. a universidade pública. Eu passei pelas graduações e eu entrei num programa de pós-graduação e eu dei aula na Universidade Federal do Sergipe. Eu tinha o projeto da carreira acadêmica como possibilidade e Perfeito. como um sonho. Sim. Eu precisei interromper isso, Certo. né? Porque eu não conseguia conciliar ser secretária de Estado da Comunicação e continuar estudando. Sim. E talvez essa interrupção tenha, de certa maneira, freado por demais, porque assim, eu demorei muito para voltar. Sim. Mas assim, eu acho que a minha resposta também tem relação hoje com temas sobre os quais a gente debate muito. Um deles é etarismo. Eu estou na universidade, né? Sim. Estou de volta à universidade, estou terminando um mestrado em comunicação e assim, e me sinto muito realizada por ter conseguido fazer União. essa reconexão com esse desejo. E assim, eu voltei e me sinto muito feliz em estar e fazer parte dessa coisa de pesquisar, de escrever, de ler, escrever, e inclusive hoje sobre um tema que tem muita relação com esse debate, com algumas coisas, com algumas questões sobre as quais eu já falei aqui, que é esse marcador de gênero e as Sim. dificuldades das mulheres na política. Né? Perfeito. É sobre isso que eu estudo, é sobre isso que eu estou prestes a dar uma contribuição com um material já pronto, que é a dissertação, que está na etapa final. Então, tem esse aspecto. E, assim, com relação à passagem pelos espaços do poder público, André, eu acho que tem sempre por fazer, né? Tá. Você Sim. nunca fica. Porque, infelizmente, num país como o Brasil, e no estado como Sergipe, política pública ela é uma necessidade permanente, Sim. né, para as pessoas. E eu acredito que você passa, você constrói, você produz, mas quem chega depois
tem novas demandas, novos processos e assim é algo contínuo. Perfeito. Então eu não vou dizer assim, eu fico feliz por naquele período que eu passei eu ter realizado o que foi possível Entendi. realizar Entendi. e ter realizado bem. E eu sou muito feliz também por ter passado pelos espaços pelos quais eu passei, ter lidado com os milhões de orçamento com os quais eu lidei. E eu sou uma pessoa que eu não devo nada, Sim, né, a sim. ninguém. E assim, e fiz a partir das referências que eu tinha de Marcelo Deda como tinha que ser feito. Perfeito.